chamada dopamina. Todo mundo hoje quer falar dopamina. O que é a dopamina? Dopamina barata. Ah, porque hoje em dia os alimentos despertam dopamina. Ah, o jogo do tigrinho, a dopamina barata. Você não deve ir atrás da dopamina barata, você deve ir atrás da dopamina cara. Surgiu até esse termo agora. O jejum de dopamina. Então existem diversos termos para a gente falar dessa molécula, desse neurotransmissor que hoje em dia talvez seja considerado a droga do futuro. Não necessariamente a dopamina em si. A gente vai entender aqui agora como que o jogo do tigrinho, como que alimentos hiperpalatáveis influencia na dopamina e o quanto isso faz você ficar estagnado na sua vida ou isso faz você andar na sua vida. Vamos lá? A dopamina, ela não é só prazer. A gente hoje em dia tem muito essa ideia que dopamina é prazer. Falou em prazer, falou em dopamina. Mas não, pra gente entender como que funciona a dopamina, eu fiz esse esquemazinho muito simples pra gente não precisar entrar em definições técnicas e científicas. A dopamina, ela tem dois receptores. Um se chama D1R e o outro se chama D2R. O D1R, ele ativa, falando, olha, quero mais. E o D2R, ele inibe, fala, olha, já tá bom de dopamina, não quero mais. Como ele é um receptor. E para que serve a dopamina? Para quando que você tá lá correndo, você tá estudando, o seu cérebro fala assim, isso aqui tá te dando um certo prazer. Então, vamos liberar a dopamina para que você continue estudando. A dopamina, ela te dá o prazer pelo fato de você buscar. Então ela meio que induz um ciclo de, olha, busca mais isso aí porque isso aí é legal. E aí você busca, ela libera mais um pouquinho. E aí você fica nesse ciclo. Se passa, por exemplo, eu uso esse exemplo, eu acho que se eu não me engano, no meu livro, que é, falar nisso, como gostar de fazer exercício. Olha, vai cair tudo ali atrás. Como gostar de fazer exercício físico, melhor livro que você poderá ler esse ano. Mentira também. Aí também eu tô me comparando a grandes escritores, mas ele vai te ajudar em muita coisa. Mas se passar um cara tocando um trompete ali atrás, ou na rua, passar um palhaço tocando trompete, você vai falar assim, um palhaço tocando trompete? O que é aquilo ali? Naturalmente, isso vai despertar dopamina em você. Para quê? Para que você investigue o que é aquilo. Quando você está estudando, assistindo essa live aqui agora, se você está aqui até agora, significa que seu corpo está liberando dopamina. Por quê? Ele falou, você tá aprendendo, cara. Aprender talvez seja a coisa mais gostosa do mundo. Porque quanto mais você aprende, mais seu corpo libera dopamina. Então a gente falou aqui sobre estilo de vida moderno. Eu te falei sobre o caso, como que foi a ideia dos ovos e bacons. Agora eu tô te explicando como que funciona a dopamina. Tudo isso é informação. E se você tá interessado nessa informação, seu corpo vai fazendo um ciclo. E aí a gente vai entender o porquê que hoje em dia a gente não tá mais querendo estudar, não tá querendo mais nada. Dá pra explicar fisiologicamente. Então, você libera dopamina para ativar e você pega esse D2R e você tem uma inibição um pouco parcial dele ele vai ativar e deixar o DR1 aberto para que você cada vez busque isso mais, só que ele também, caso precise, ele vai lá e vai desestimular essa dopamina. O que acontece quando a gente está aqui em pornografia, cigarro, comidas ultrapalatáveis, celular, né, rede social, jogos de aposta, tudo isso aqui libera várias coisas, dentre elas adrenalina, muita adrenalina, libera muita dopamina. Mas como que vai ser liberada essa dopamina? Você assiste algo e você fala assim pro seu cérebro, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito interessante. Lembra que a dopamina ela é uma molécula da investigação? Se algo for interessante, você vai liberar mais dopamina para que seu corpo busque mais. A dopamina, ela poderia falar que a dopamina ela é o hormônio do aprendizado, ela é o hormônio da inteligência, isso é uma definição talvez um pouco mais minha, mas quanto mais você libera a dopamina, mais você vai querer aquilo, mais você vai querer investigar aquilo. E o que isso faz? Esses pornografia, jogos de aposta, comidas ultrapalatáveis, isso inibe o receptor D2R. O que significa isso? Significa que você vai continuar estimulando eu quero mais e fala assim pro cérebro, eu não quero mais parar disso aqui. Você inibe
o que diminuiria esse ciclo. Por isso que a dopamina ela pode ser muito interessante ou ela pode ser muito maléfica. Eu trouxe alguns exemplos. Imagina que isso aqui é o baseline. Baseline é a linha base. Isso aqui não são dados exatos, mas para que a gente consiga entender as proporções. Se você come uma comida muito palatável, muito gostosa, você vai pegar e liberar aqui 150% ali dopamina, esse prazer. O videogame, você vai liberar. O sexo, você tem um pico muito grande. O sexo é interessante. Muitas pessoas depois de, principalmente mulheres, existem mulheres, depois que elas têm um orgasmo, elas choram. Depois que elas têm um orgasmo, elas relaxam inteira. Por quê? Porque há um pico de dopamina muito grande e depois há uma queda. E a gente vai entender essa diferença de quando há um pico e quando essa dopamina é liberada de forma contínua. A cocaína, 450%. Então ela te dá um pico lá em cima e ela sustenta esse pico durante um tempo, só que depois isso vai cair. Tem uma imagem muito legal, talvez nesse livro aqui, se chama Nação Dopamina também. Comprei outro também sobre dopamina e ainda não li, tá até fechado. Chama Dopamina, a molécula do desejo. O pessoal fala que a cocaína é a droga dos ricos, a droga do pessoal de Wall Street. O que é Wall Street? É aquela rua lá nos Estados Unidos do pessoal da Bolsa de Valores. Porque isso aqui, imagina só, 450% do poder de querer mais. Imagina o quanto isso vai deixar a molécula do desejo, como o nome do livro aqui diz, ativa. O quanto você vai querer mais. O problema é que esse alto pico vai causar uma queda muito grande, que a gente vai ver. Aqui, anfetamina e metanfetamina. Eu não sei se é a metanfetamina ou se é a anfetamina. Mas a heroína, olha que legal, cara. História, isso é conhecimento. Isso, pra mim, que desperta a dopamina em mim. É isso que me deixa... Por isso que eu sou cientista. Cientista é esse cara que sempre quer buscar, né? A heroína, ela foi, se eu não me engano, né, se não me falha a memória, durante a Segunda Guerra Mundial que ela foi lançada. E o nome de heroína vem de hero, de herói, porque ela era uma droga e, se eu não me engano, foi a farmacêutica Bayer que fez, se eu não me engano. Posso estar falando merda aqui sobre a farmacêutica, mas a ideia era, você toma, você injeta e você se transforma em um herói. Era a droga que te transformava num herói, porque você não tinha mais cansaço, tudo o que você falasse para fazer a pessoa fazia, só que em pouco tempo isso teve um efeito colateral gigantesco, absurdo. Então o nome heroína vem de hero, de herói. E aqui está um exemplo ótimo de como que funciona a dopamina em resposta a uma droga e a dopamina em resposta a uma rotina de exercício. Quando você utiliza uma droga, ou você assiste uma pornografia, ou você fuma um vape, ou você... Isso aqui em jogos de aposta, por isso que jogos de aposta está cada vez tomando mais a vida das pessoas. Para vocês terem noção, em agosto de 2024, 20% do Bolsa Família foi transferido diretamente para jogos de aposta. Quanto menos conhecimento e educação as pessoas têm, mais isso aqui vai estar relacionado, porque você causa pico e a pessoa quer isso cada vez mais. Então, os jogos de aposta ele já é um problema e vai ser um problema cada vez mais do futuro. Muito por conta disso, porque vamos ter um pico nessa liberação de dopamina. Depois que você cai, você passa da sua linha basal, então você me assistindo aí, você tá ok, talvez até um pouquinho a mais. Vou colocar aqui que você tá adorando essa aula, minha primeira live, que tá tudo errado, tô super nervoso aqui, mas você tá gostando. E aí, ou você tá aqui, ó, na linha base. O que acontece quando você utiliza uma droga? Você abaixa, você cai dessa linha base. E é nesse momento aqui em que seu corpo, sabe, aquele receptor D2R, ele é desestimulado, ele é suprimido. Por quê? Porque você tá lá no fundo do poço, então o seu corpo fala o quê? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero voltar para minha linha basal, eu quero voltar para minha linha basal, eu tô destruído. E aí o que seu corpo vai fazer? Ele vai ativar a busca pela dopamina de novo, e aí você vai lá, assiste de novo a pornografia, vai lá, fuma mais um vape, você vai lá, joga mais um tigrinho, e isso causa de novo um pico e você causa uma queda. O problema disso é que, com o passar do tempo, ver se vocês vão conseguir ver aqui, com o passar do tempo, aquela mesma quantidade
já não é suficiente. Então, olha só, o seu corpo, que é esse, tenta colocar você na linha basal e ele não consegue colocar você na linha basal. Por quê? Porque você foi lá embaixo. E aí, cada vez que você busca aquilo de novo, você precisa de mais para você voltar nesse pico aqui ou para simplesmente você voltar para a linha basal. O que acontece com o exercício? O exercício, você está aqui na linha base, você começa a se exercitar, seu corpo libera dopamina e essa liberação de dopamina, ela é constante e duradoura. Ela se mantém por um longo período. E essa duração da dopamina por um longo período faz com que você não tenha picos, você não tenha essas recaídas, porque é isso aqui que te destrói. E aí você fica nisso na sua vida inteira até que você perde completamente a sua disciplina, você perde completamente tudo que você consegue fazer. E aí vem a pergunta: você é um viciado do futuro? Que eu vou colocar uma definição para me te perguntar. A cada ano que passa, você diminui a tolerância em relação às sensações que não oferecem prazer e aumenta a vontade por sensações que o provocam? A cada ano que passa, tudo que tem um grande esforço, você começa a deixar para o lado e você busca só a sensação que provoca prazer? Se a resposta for sim, meu amigo, eu sinto te dizer, mas você não é um viciado do futuro. Você é um viciado já do presente. Você já está necessitando. Necessitando de quê? Como a gente vai começar a tratar? Eu trouxe alguns artigos, vou tentar passar isso de forma bem rápida